tinha acabado de me mudar para um pequeno apartamento em uma cidade nova, bem longe da minha família. Era a primeira vez que eu morava sozinho, e honestamente, isso era empolgante, mas ao mesmo tempo um pouco assustador. O prédio era antigo, com corredores longos e uma iluminação fraca, que deixava tudo mais sombrio durante a noite. Logo na primeira semana, percebi que o silêncio à noite era profundo e perturbador. Cada pequeno ruído parecia amplificado, desde o rangido do piso até o som das torneiras gotejando. Mas eu me forcei a acostumar com aquilo. Afinal, não havia nada de errado com um prédio antigo fazendo barulhos, certo? Em uma noite chuvosa, decidi assistir um filme para relaxar depois de um dia longo de trabalho. Estava tranquilo até que no meio do filme ouvi batidas suaves na porta. Estranhei, já que não conhecia ninguém ali e não esperava visitas. Aproximei-me lentamente da porta, olhando pelo olho mágico, mas não vi ninguém no corredor. Achei que poderia ser alguma criança fazendo brincadeira ou alguém que simplesmente desistiu e saiu rápido. Voltei para o sofá, tentando ignorar a sensação estranha que me dominava, e continuei vendo o filme. Mas pouco tempo depois, ouvi claramente um ruído vindo da minha cozinha. Senti o sangue congelar nas veias, já que morava sozinho e não havia como alguém estar lá dentro. Peguei meu celular pronto para ligar para a emergência e me aproximei cautelosamente da cozinha. Acendi a luz e imediatamente percebi que a janela da cozinha estava aberta, balançando suavemente com o vento. Um frio percorreu minha espinha. Eu tinha certeza absoluta que tinha fechado todas as janelas antes de sentar para ver o filme. Fechei-a rapidamente e conferi cada cômodo nervoso, mas não encontrei nada em comum. Liguei para minha irmã e contei o que tinha acontecido, mas ela tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente eu só tinha esquecido a janela aberta. Voltei a assistir o filme, ainda apreensivo, e tentei me convencer de que minha irmã estava certa. A chuva lá fora aumentava e os sons se tornavam mais intensos, contribuindo ainda mais para minha inquietação. Foi aí que ouvi de novo, só que desta vez vindo diretamente do meu quarto. Desta vez não hesitei e disquei imediatamente para a polícia, sussurrando nervoso enquanto descrevia a situação. Fiquei na sala esperando, segurando um guarda-chuva como se fosse me proteger de alguma coisa. Quando os policiais chegaram, abriram a porta com cautela e começaram uma busca minuciosa pelo apartamento. Eles finalmente saíram do meu quarto com uma expressão séria, dizendo que a janela do quarto estava destrancada e levemente aberta. Também. Mas dessa vez havia pegadas molhadas na direção da minha cama, indicando claramente que alguém tinha estado ali recentemente. O coração quase saiu pela minha boca ao imaginar que alguém esteve tão perto enquanto eu estava distraído na sala. Os policiais fizeram uma ronda pelo prédio, mas não encontraram ninguém. Desde aquela noite, eu nunca mais me senti completamente seguro naquele apartamento. A sensação constante de que alguém poderia estar observando ou esperando o momento certo para entrar de novo era algo que nunca consegui superar. E até hoje, sempre confiro 2 vezes as janelas antes de dormir. Eu estava cuidando da casa da minha tia, enquanto ela viajava para visitar alguns parentes no interior. A casa era grande, antiga e um pouco afastada do centro, cercada por um quintal extenso, árvores altas e um matagal que crescia descontroladamente nos fundos. Durante o dia, o lugar era tranquilo e até agradável, mas à noite, com a pouca iluminação e o silêncio absoluto, tudo ganhava um clima sombrio. Na primeira noite, depois de organizar minhas coisas e preparar um lanche, me sentei na sala com um livro. A casa era tão silenciosa que eu conseguia ouvir o som do meu próprio coração batendo enquanto lia. Foi então que comecei a ouvir passos vindo do andar de cima. Passos pesados, como se alguém estivesse andando lentamente pelo corredor do 2º andar. Congelei no sofá. Eu sabia que estava sozinho. Me levantei devagar e desliguei a luz da sala, como se isso fosse me deixar mais seguro. Fiquei escutando por alguns minutos, tentando decifrar o som. Pareciam passos reais, não estalos da madeira ou barulhos da estrutura da casa. Criei coragem, peguei uma lanterna e subi as escadas, cada degrau rangendo de forma exagerada. O corredor estava escuro,
mas eu consegui ver, com o facho da lanterna, que a porta do sótão estava entreaberta. Aquilo me paralisou. Eu jamais tinha mexido naquela porta, e a lembrança de tê-la visto fechada no dia anterior era muito clara. Me aproximei devagar e, com o cabo da lanterna, empurrei a porta até fechá-la. Tranquei com a trava simples de madeira que havia ali e desci o mais rápido que pude. Tentei me convencer de que era só paranoia por estar em uma casa desconhecida. Voltei para o sofá e fiquei assistindo TV até pegar no sono. Acordei com um barulho forte vindo do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído. Peguei o celular e fui direto para o carro que estava na garagem. Tranquei as portas e fiquei lá dentro por quase 1 hora, até me acalmar. Voltei, entrei em casa, travei tudo novamente e me tranquei no quarto. Passei a noite em claro, com os ouvidos atentos e os olhos fixos na porta. Na manhã seguinte, com o sol entrando pelas janelas, tudo parecia mais calmo, mais normal. Decidi subir novamente ao sótão, desta vez à luz do dia. Quando empurrei a porta, vi o que parecia ser pegadas na poeira do chão. Pequenas marcas como se alguém tivesse caminhado ali recentemente. E no canto do cômodo, quase imperceptível, havia um velho colchão empoeirado e uma sacola com algumas embalagens de comida vencida. Era como se alguém estivesse vivendo ali. Saí do cômodo sentindo uma náusea súbita. Liguei para um amigo e pedi para ele passar os próximos dias comigo. Não contei todos os detalhes porque, sinceramente, parecia loucura. Mas eu sabia o que tinha visto. Desde então, nunca mais aceitei cuidar daquela casa. E até hoje, quando lembro da sensação de estar sendo observado naquele lugar, sinto um arrepio que percorre todo o meu corpo. Eu morava num pequeno apartamento no térreo, em um bairro relativamente movimentado. O prédio era antigo, com janelas de madeira e paredes finas, do tipo que permite ouvir qualquer passo no andar de cima ou conversa no corredor. Eu vivia sozinho, e apesar do isolamento ser um pouco desconfortável no início, logo me acostumei à rotina solitária, até que uma sequência de eventos começou a transformar minha vida ali num verdadeiro pesadelo. Era uma terça-feira à noite. Lembro disso, com clareza, porque tinha acabado de terminar um projeto importante no trabalho e estava relaxando no sofá, assistindo um episódio qualquer de uma série. A rua ainda tinha movimento e eu podia ouvir carros passando lá fora. Mas, de repente, o som de batidas secas e rítmicas chamou minha atenção. Vinham da janela da sala. Levantei assustado, tentando entender se tinha sido um barulho do lado de fora ou apenas coisa da minha cabeça. Me aproximei da janela devagar, puxei um pouco a cortina e olhei. Nada. O lado de fora estava escuro, apenas a iluminação amarelada dos postes iluminava partes da calçada. Voltei a sentar, convencido de que era algum barulho aleatório. Mas, poucos minutos depois, as batidas recomeçaram, dessa vez mais fortes e insistentes. Fui até a janela da cozinha, pois parecia vir daquela direção agora. Quando olhei, senti meu corpo congelar por alguns segundos. Não vi ninguém diretamente, mas havia algo estranho no vidro. Uma marca, como se alguém tivesse pressionado o rosto ali. Uma mancha circular embaçada do tamanho de uma testa, ainda visível na superfície da janela. Corri até a porta da frente e verifiquei todas as trancas. Liguei a luz da área externa pela primeira vez em meses. Mesmo assim, nada. Peguei meu celular e fiquei com ele na mão, pronto para ligar para a polícia se algo mais acontecesse. E aconteceu. Cerca de 20 minutos depois, ouvi passos muito leves no corredor do prédio, como se alguém estivesse caminhando descalço. Minha porta, como eu disse, era antiga, com uma fechadura frágil e frestas nas laterais. Quando me aproximei dela, ouvi uma respiração pesada do outro lado. Não, era minha imaginação. Alguém estava ali, parado, apenas respirando. Não batiam, não falavam, só respiravam. Nesse ponto, liguei para a polícia, tentando manter a voz firme, mas minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Enquanto falava com o atendente, as batidas voltaram, agora simultaneamente na janela da sala e na porta, como se houvesse mais de uma pessoa.
A polícia chegou em menos de 10 minutos, mas foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Quando abriram a porta do prédio e vieram até meu apartamento, fizeram uma busca rápida nos arredores. Foi então que encontraram pegadas frescas na lama do jardim lateral do prédio. Pegadas descalças, como se alguém tivesse circulado por ali diversas vezes. Os policiais perguntaram se eu conhecia alguém que pudesse estar pregando uma peça, mas eu não conhecia praticamente ninguém na cidade ainda. Achei que com a presença deles tudo voltaria ao normal. Mas nas noites seguintes, os eventos voltaram. Primeiro as batidas, depois sombras se mexendo pelas frestas das janelas. Um dia, chegando do trabalho, encontrei um pedaço de papel dobrado, colocado sob a porta. Estava em branco, mas a folha parecia molhada, com marcas estranhas que lembravam dedos. Fiquei paranoico. Instalei uma câmera de segurança improvisada no peitoril da janela e comecei a gravar durante a madrugada. Em uma das gravações, às 3h17 da manhã, vi uma silhueta parada do lado de fora. Ela ficou ali por quase 7 minutos, imóvel. Depois virou lentamente a cabeça em direção à câmera e saiu do campo de visão. Foi o suficiente. Arrumei minhas coisas, terminei o contrato com o senhorio e fui embora daquele apartamento. Nunca mais voltei lá. Até hoje, quando ouço batidas em janelas, mesmo que de leve, sinto aquele pânico voltando, como se aquela figura ainda soubesse onde me encontrar. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, do tipo que prefere noites calmas a festas barulhentas. Por isso, quando encontrei aquela casa antiga para alugar no centro da cidade, achei que seria o lugar perfeito para mim. Era uma construção dos anos 60 com um piso de madeira, paredes grossas e um certo charme vintage. O aluguel era baixo e o senhorio parecia gente boa. A única coisa que me incomodava era o porão. Escuro, úmido e com um cheiro constante de mofo. Mas como eu nunca tinha motivos para ir até lá, ignorei completamente sua existência. Durante as primeiras semanas, tudo correu normalmente. A vizinhança era silenciosa à noite, e apesar dos estalos ocasionais da madeira ou do vento batendo nas janelas, nada parecia fora do comum. Mas então começaram os barulhos. Na terceira semana, acordei no meio da madrugada com o som da TV ligada na sala. Era um ruído de estática alta, como quando nenhum canal está sintonizado. Estranhei, já que tinha certeza de ter desligado. Antes de dormir, fui até a sala, descalço, tentando não me assustar, e encontrei a TV ligada no volume máximo. O controle remoto estava exatamente onde eu tinha deixado, e nenhum dos botões pareciam travados. Desliguei e voltei para o quarto, achando que talvez fosse algum defeito. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Mas dessa vez, além da TV, a luz da cozinha estava acesa. Comecei a achar que talvez alguém tivesse cópia da chave. Então, troquei a fechadura no dia seguinte. Mas os acontecimentos não pararam. Logo, coisas começaram a se mover sozinhas. Um dia, deixei meus chinelos ao lado da cama e, ao acordar, eles estavam na sala. Outra noite, deixei meu celular carregando no quarto e o encontrei sobre a pia da cozinha. A princípio, achei que estava apenas esquecendo ou confundindo as coisas por cansaço. Mas quando comecei a encontrar marcas de pegadas molhadas no chão de madeira, principalmente em noites de chuva, percebi que algo muito mais estranho estava acontecendo. Foi nessa época que os pesadelos começaram. Todas as noites eu sonhava com alguém parado no fim do corredor da casa, imóvel, me observando, e sempre acordava por volta das 3h da manhã, com uma sensação opressora no peito, como se algo invisível estivesse sobre mim. Certa madrugada, acordei com um barulho vindo do porão. Eram batidas, lentas, espaçadas, como se alguém estivesse descendo os degraus um por um. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando racionalizar. Criei coragem. Peguei uma lanterna e um pedaço de cano que havia sobrado de uma reforma e fui até a porta do porão. Quando abri, fui recebido por um bafo de ar frio que me gelou até a alma. A escada sumia na escuridão. Desci um degrau. Depois, outro. O terceiro rangeu de forma diferente. Quando cheguei ao quarto degrau, a lanterna piscou e apagou. De repente,
ouvi uma respiração pesada bem próxima de mim. Saí correndo escada acima, trancando a porta do porão com a trava de metal enferrujada. No dia seguinte, decidi chamar um padre para benzer a casa. Ele fez orações em todos os cômodos, mas ao chegar no porão, parou por um instante e disse: "Você sente isso também, não sente?" Não respondi. Apenas confirmei com um aceno porque era impossível descrever aquele peso no ar. Era como se algo estivesse preso ali embaixo, esperando. Mesmo depois da bênção, as coisas não melhoraram. Uma noite, tomei um banho quente e, ao sair do box, vi que o espelho estava completamente embaçado, exceto por uma palavra escrita com o dedo: "Fique". Aquilo me paralisou. Eu nunca mais entrei naquele banheiro sem deixar a porta aberta. No final, minha saúde mental começou a desmoronar. Dormia mal. Vivia com medo e não conseguia mais me concentrar no trabalho. Decidi me mudar sem olhar para trás. Quando entreguei as chaves ao senhorio, ele apenas me olhou com um ar cansado e disse: "Você durou mais do que os outros." Até hoje não sei exatamente o que havia naquela casa, mas às vezes, enquanto tento dormir, ainda ouço o som da estática da TV em minha mente e me pergunto se aquilo que estava lá ficou mesmo para trás. Era uma noite tranquila de inverno e eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído para um jantar com amigos e só voltariam tarde. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que só existe em bairros afastados, onde mal se ouve o som de carros passando. Estava no meu quarto jogando videogame com fones de ouvido. Tudo parecia normal, até que senti uma vibração estranha no ambiente, como se a casa estivesse respirando, ou melhor, segurando a respiração. Foi nesse momento que ouvi, bem nitidamente, o som da porta da frente se abrindo e se fechando com força. Tirei os fones na hora, pausando o jogo. Meu primeiro pensamento foi que meus pais tinham voltado mais cedo, mas estranhei não ouvir passos, vozes ou o barulho das chaves. Fui até o topo da escada, olhei para baixo e percebi que a porta da frente ainda estava trancada. Todas as trancas, inclusive a corrente de segurança, estavam no lugar. Meu estômago revirou. Antes que pudesse subir novamente, ouvi um sussurro, quase inaudível, vindo de trás de mim. Era o meu nome, claramente pronunciado com uma voz rouca, arranhada. Não parecia ser um som natural. Era como se estivesse sendo reproduzido por algo que imitava a fala humana, mas sem entendê-la completamente. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e encostei nela com todas as forças. Liguei para meus pais, ainda com a voz trêmula. Eles disseram que estavam a caminho e chegariam em 20 minutos. Nesse intervalo, fiquei imóvel, com os ouvidos colados na madeira da porta. E então, novamente, passos no corredor. Passos lentos, como se a coisa, seja lá o que fosse, soubesse exatamente onde eu estava e estivesse saboreando a atenção. Quando meus pais chegaram, desci às pressas, chorando e tremendo. Eles reviraram a casa inteira. Não encontraram ninguém, nem sinais de arrombamento, nem janelas abertas. Apenas o som da minha respiração ofegante preenchia o ambiente. Tentei acreditar que era só estresse, talvez um pesadelo acordado, mas tudo ficou pior. Nas noites seguintes, continuei ouvindo coisas. Começou com batidas leves na porta do meu quarto, sempre por volta das 3 da manhã. Depois, vieram os ruídos nas paredes, como se algo estivesse se movendo dentro delas. Meus pais acharam que fosse rato, mas nenhum veneno ou armadilha resolveu. Chamamos um dedetizador, mas ele não encontrou sinal de nenhum animal. Foi quando comecei a ver sombras se movendo pelos cantos. Eu virava rapidamente para olhar, mas nunca havia nada. Apenas uma sensação sufocante de que eu não estava sozinho. Uma madrugada, levantei para ir ao banheiro, e ao passar pelo espelho do corredor, vi alguém parado atrás de mim. Uma figura alta, com um rosto distorcido, sem olhos. Quando virei para olhar, não havia ninguém. Mas eu sabia o que vi. Meus pais, embora céticos, decidiram instalar câmeras de segurança na casa, inclusive dentro, na sala e nos corredores. As primeiras noites não mostraram nada fora do normal, exceto por um detalhe. Entre as 3:03 e 3:07 da manhã, a câmera do corredor parava de gravar. Apenas um ruído baixo, quase como estática, aparecia no áudio.
Na quarta noite, algo finalmente foi capturado. Durante o intervalo onde o vídeo ficava preto, a câmera da sala registrou um vulto passando rapidamente. Era humanoide, mas se movia de forma errática, como um corpo sob controle de algo que não entendia como andar. Minha mãe ficou pálida. Meu pai tentou manter a calma, mas eu vi no olhar dele que ele também estava com medo. Naquela mesma semana, decidimos nos mudar. A casa ficou vazia por meses até que foi vendida. Nunca mais voltamos lá. Mas às vezes recebo mensagens de desconhecidos no meu Instagram. Perfis vazios, sem foto. E o que eles mandam? Sempre a mesma coisa. Meu nome, seguido de um horário. Sempre 13h03. Até hoje não sei o que exatamente aconteceu naquela casa. Mas algo, ou alguém, sabia meu nome. E ainda sabe.